Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando as minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Olá, meu nome é Rodrigo, eu fui aprovado com 90%, sendo aluno CEA da For You. Quero dizer e agradecer toda a equipe da For You, porque foi um diferencial na minha vida para poder alcançar a promoção que eu tanto almejei na minha carreira. E destacar também que o professor Lucas, tanto o professor Lucas quanto a sua equipe foram muito cuidadosos, tanto com os materiais quanto com a didática. E o curso é excelente, fenomenal. Eu recomendo para todo mundo da área e para todo mundo que quer entrar também, que é muito importante investir em algo que realmente te dê um retorno positivo. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova aqui da For You Certificações. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Lucas Paiva, professor e fundador aqui da For You Certificações. E eu espero que vocês estejam animados, porque hoje eu trouxe questões fresquinhas que caíram na prova do CEA, né? Então vai ser bem bacana mesmo, porque eu pego essas questões diretamente com os nossos alunos que saem das provas, passam pra gente, né? E a gente compila essas questões e traz algumas aqui para vocês. Lembrando que isso, né, como eu sempre falo, é só a pontinha do iceberg, né? É só um gostinho para vocês do que nossos alunos têm disponível aqui de material, né, de estrutura para estudar aqui na For You Certificações, né? Então todos os nossos alunos, além dessas questões, né, tem muitas questões exclusivas que eles recebem, né, depois do curso. Ele tem um acompanhamento de perto, a gente faz um acompanhamento de revisão depois do curso, depois das aulas, né, o acompanhamento também de perto durante as aulas para tirar as dúvidas. Então é bem bacana, todos os nossos alunos aqui saem completos e é por isso que nós chegamos a um dos maiores índices de aprovação do Brasil nas provas de certificação, principalmente certificação CEA, né? Passamos de mais de 90% só agora em 2025, tá bom? Pessoal, só antes de continuar, eu vou pedir para vocês, por favor, dá um like nesse vídeo, isso me ajuda bastante, né? Eu tô transmitindo aqui para vocês esse conhecimento gratuito, né? Eu tô passando aqui essas questões e eu vou pedir para vocês só me pagarem com um likezinho, né? E se inscreve no nosso canal, deixa as notificações ativadas, até mesmo para que quando eu trouxer esses pré-provas, vocês serem notificados, tá? Então todas as semanas eu vou trazer, então ativa a notificação aí também, beleza?
Se tiver dúvidas, manda mensagem pra gente aqui nos comentários, não tenha vergonha de perguntar, tá? A gente vai responder vocês, a minha equipe vai responder enquanto eu vou estar aqui respondendo as questões. E eu vou pedir também, se caso vocês tenham dúvida em relação ao curso, alguma coisa assim, chame a gente lá no suporte, tá? DDD 24 99324 0435 e não esqueça de seguir a gente também no Instagram. Recado dado. Agora sim, vamos nessa, vamos iniciar o nosso pré-prova, nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ativar aqui a nossa calculadora e vamos lá. Em relação ao Capital Asset Pricing Model, nosso KPM, o modelo Arbitrage Pricing Theory, bonito, né? O APT. Então, o que ele está perguntando aqui? Né? Em relação ao KPM, o APT, ele tem o quê? Qual a diferença, né? O que ele tem de diferente em relação ao KPM? É basicamente isso que ele está perguntando, tá? O que é KPM? O que é APT? Quando a gente está falando de KPM, né, e APT, ambos são modelos de precificação de ativos. Então, o que ele vai dar para a gente? Ele vai dar o quanto um determinado ativo ele precisa dar de retorno em relação a um determinado risco. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, nós temos o Tesouro Selic, que é um título público federal, e nós temos uma ação, vamos colocar aqui ações da empresa da Azul, tá? Azul Linhas Aéreas. O Tesouro Selic, que é um título público federal, você concorda comigo que esse título ele tem muito menos risco do que uma ação? Concorda comigo? Então, quando você tiver um retorno, qual que é o retorno que você tem esperado? Você espera que o Tesouro Selic dê menos retorno para você do que uma ação. Porque você está tomando mais risco na ação. Então, o KPM, ele ajuda a gente a descobrir o quanto de retorno você vai ter a mais nessas ações da Azul por estar correndo mais risco do que um determinado ativo que não tem risco, né? Que é um ativo livre de risco, que a gente fala que é o Tesouro Selic, né? Que é o nosso ativo considerado risk-free no mercado. Então, o Capital Asset Price Model, ele fala isso. Você investindo nas ações da Azul, você está tomando mais risco, mas o quanto de retorno você vai ter diante desse mais risco? Quanto retorno você vai ter esperado, né? Qual a expectativa de retorno? Não necessariamente o retorno que você vai ter, né? Porque o mercado ele é variável, né? Ele tem as oscilações dele. Então, a própria fórmula do KPM já responde isso pra gente, né? A fórmula do KPM nada mais é do que o retorno do ativo livre de risco, mais um fator de risco que ele utiliza como o beta, né? Que é a oscilação do mercado, que multiplica o prêmio de risco, que nada mais é do que o retorno de mercado menos o ativo livre de risco, tá? O risk-free. Então, o quanto de retorno você vai ter além desse risk-free aqui, dado o nível de risco que aquele ativo tem. Então, veja que o KPM, ele utiliza o beta como fator de risco para a gente calcular esse retorno esperado. Esse é um modelo do KPM. O APT, ele olha para o KPM e fala assim, poxa, mas espera aí, você está falando que o beta é o único fator de risco que existe para você determinar o retorno esperado de uma ação? Não, existem outros fatores de risco. Existe a taxa de juros, existe o câmbio, né? Existem outros fatores de riscos que a gente precisa levar em consideração para precificar um ativo. Então o APT, ele leva em consideração, outros fatores de risco, além do beta, para determinar o preço justo, né? O retorno esperado de um determinado ativo. Então é por isso que o APT, claro, o APT não tem nenhuma fórmula específica, tá? É um modelo muito mais complexo, né? Tem muitas outras variáveis que são levadas em consideração e é por isso que o próprio KPM, ele ainda assim é muito utilizado hoje em dia, tá? Então o APT, ele, em relação ao KPM, ele é mais flexível, então não é a letra A, né? Devido às suas variáveis. A letra B, utiliza necessariamente a carteira de mercado para precificar os ativos? Não. Quem faz isso é o KPM, né, que utiliza o beta, né, que é a sensibilidade daquele ativo em relação à carteira de mercado. Então também não é. Possui premissas mais restritivas? Não. Quem possui premissas mais restritivas é o KPM. E a letra D fala que admite diferentes composições de fatores de risco. Perfeito. Né? Existem outros fatores de risco que são levados em consideração no APT.
Tá? Então na prova vai perguntar isso, tá? E geralmente na prova vai ter pelo menos 2 questõezinhas para você utilizar dessa fórmula. Essa fórmula vai estar na sua prova, mas você vai precisar responder as questões de KPM utilizando ela, tá? É isso, pessoal. Vamos para a próxima? Vamos lá, questão de número 2. Entendidos até aí, pessoal? Dúvidas pode perguntar, tá? Sem problemas nenhum. Número 2. Um investidor qualificado, segundo as regras da Comissão de Valores Mobiliários da CVM, após responder o questionário de perfil do investidor, o API, identificou seu perfil como arrojado e horizonte de investimento de médio e ou longo prazo, e gostaria de otimizar o impacto tributário de suas decisões de investimentos. Nesse caso, o especialista em investimento poderia recomendar-lhe a aquisição de, debêntures incentivadas, um CRI ou um FDIC. Tá? São as 3 opções aqui. Então vamos lá, só recapitulando. Nós temos um investidor qualificado, segundo as regras da CVM, né? Então ele fez o API dele e identificou que ele é arrojado e tem um horizonte de investimento de médio ou longo prazo. Tá? Ponto principal desses tipos de questões da prova. Ele gostaria de otimizar o impacto tributário de suas decisões de investimentos. Pessoal, não é o que eu acho, não é o que eu acho que seria melhor para ele, não é o que ele teria maior retorno, não, tá? Às vezes vão ter algumas opções aqui que eu posso recomendar para ele que seria até financeiramente melhor diante da rentabilidade dele. Só que a gente tem que focar o que a questão está pedindo, tá? E tem muito tipo de questão dessa na prova. Ele vai dando várias informações, só que ele tem o ponto-chave aqui. Qual que é o ponto-chave dessa questão? Ele precisa otimizar o impacto tributário, ou seja, ele não quer pagar imposto de renda. Ele quer pagar o mínimo de imposto de renda possível, né? Ou então ser isento de imposto de renda. Então o que eu vou escolher para ele ser isento de imposto de renda? Debêntures incentivadas? Sim, debêntures incentivadas é isento de imposto de renda para pessoa física. Um certificado de recebível imobiliário? Um CRI? Sim, um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA, todos esses ativos são isentos de imposto de renda para pessoa física. Até mesmo se tivesse aqui um fundo imobiliário, a gente poderia colocar, né, porque na distribuição ali de rendimentos daquele fundo, ele também é isento. Então, muita gente utiliza os fundos imobiliários também para redução, né, desse impacto tributário nas decisões de investimentos. Uma cota de FDIC tem imposto, a pessoa paga, o cotista paga o imposto quando ele aplica um FDIC. Então, o número 1 e o número 2 é que faz sentido pra gente, tá? Então, foca no que a questão quer. Ele quer pagar menos imposto de renda. Então, a número 1 e a número 2 é a que vai fazer sentido para ele, tá? Cuidado com esse tipo de questão na prova, porque eu já vi 2 tipos. Tem uma outra questão que vem caindo na prova, até para contribuir aqui com vocês, que é uma tabela e ele vai dar vários tipos de investimentos. Aí ele fala, se eu vender o fundo referenciado DI, eu preciso alocar em quê? E o ponto principal da questão é uma questão gigante, mas o ponto principal da questão é otimização da questão tributária. E aí você vai olhar ali na prova, na questão, né, o que é isento de imposto de renda e marcar. Tá bom? Então é a dica que fica aí para vocês. Bom, questão de número 3. Com relação aos índices de mercado Ibovespa e BRX100, mais uma questão que caiu idêntica na prova, tá? Vamos lá. Número 1. São resultados de uma carteira teórica de ativos, no caso ações e unidades de ações, negociadas na B3. Vamos lá, pessoal, ele está perguntando aqui sobre índices de mercado, né? Nós temos alguns índices de mercado e 2 deles, né, 2 dos milhares de índices que a gente tem, é o índice Ibovespa e o índice de BRX100. O índice Ibovespa, tanto o índice Ibovespa quanto o IBRX100, são carteiras teóricas que vão replicar determinadas ações, né, conjunto de ações. Então, por exemplo, esses índices vai falar assim, e se você, como investidor, comprasse as 100 maiores ações da Bolsa, quanto que você teria de rentabilidade? Então, nós temos um índice voltado para 100 maiores ações da Bolsa. E se você comprasse as 50, quanto que você teria rentabilidade? E se você comprasse somente as ações de tecnologia lá nos Estados Unidos, qual seria a rentabilidade que você teria? Então, para isso que existe esses índices de mercado, são índices de referência.
E você, para não precisar comprar 100 ações maiores da bolsa, todas as ações de tecnologia, as 500 maiores da bolsa americana, por exemplo, existem índices, existem fundos que replicam esses índices, que são chamados inclusive de ETFs, tá? São os fundos de índices. Então, para isso que serve as ETFs, para isso que servem esses índices. Então, esses índices nada mais são do que uma carteira teórica de ativos. Uma carteira teórica de ativos, no caso, ações e units de ações, né, que é um conjunto de ações, negociadas na B3. Tá? Mas aí pode ser, nesse caso aqui a gente está falando de índices da nossa bolsa, né? Mas existem índices de bolsas do mundo inteiro. Tá? Então essa aqui está correta. A número 2 a número 2 confunde bastante, tá? Essa questão aqui até confunde um pouco pelo jeito que ela está sendo formulada. Número 2, são ponderados pelo valor de mercado do free float dos ativos que os compõem. Meu Deus do céu, Lucas, como assim? Entendi nada. Vamos lá. Toda empresa, ela tem, né, que tem ações negociadas em bolsa, parte dessas ações não são negociadas em bolsa, né? Elas não são colocadas para compra e venda na bolsa, na B3, por exemplo. Então, parte dessas ações ficam ali com o controlador, por exemplo, tá? Com o controlador daquela empresa. O restante, vamos colocar aqui 90% dessa empresa X, 90% dessas ações são colocadas no mercado, né, para os investidores comprar e vender. Esses 90% é o que a gente chama de free float. São ações em livre circulação. E aí, dependendo da empresa, algumas empresas elas vão possuir mais ações em circulação e outras empresas vão possuir menos ações em circulação. Então, como que esse índice, como que eles compõem, como que é composto esses índices, tanto o Ibovespa quanto o IBRX? Eles são compostos, né, eles são ponderados, ou seja, as empresas que possuem mais ações em circulação, né, que possuem maior percentual de free float, têm mais peso nesses índices. Então, se uma empresa que está nesse índice, vamos supor que a gente tem aqui a Petrobras e nós temos a Vale, tá? 2 exemplos aqui e eu não sei nem o percentual de free float delas, tá? Mas vamos supor que a Petrobras, ela vale 100 bilhões. E vamos supor que a Vale também vale 100 bilhões. Só que o percentual de free float dessas ações da Petrobras é de 95% e da Vale é de 80%. A Petrobras vai ter mais peso dentro desse índice. Então, ela vai ser ponderada, e aí a gente olha para o peso dela, né, pelo valor de mercado do free float dos ativos que os compõem. Tá? Então é isso que ele está falando, que as ações que têm mais percentual de free float têm mais peso nesses índices. Tá bom? É basicamente isso. Tá? Então, sim, essa daqui está correta. Número 3. O Ibovespa contém todas as empresas de capital aberto negociadas na bolsa. Né? Então, ele está falando da composição desses índices. Não, o índice Bovespa, ele não contém todas as empresas da bolsa. Ele contém as empresas que são mais negociadas, que têm mais liquidez, que têm mais volume de negociação de compra e venda. E aí ele pega, por exemplo, as 30 primeiras. E aí essas 30 primeiras compõem o índice Bovespa. Tá? E aí se você quiser seguir a rentabilidade desse índice, você vai comprar um ETF que replica esse índice. Ah, eu falei 30 aqui, mas eu não lembro quantas empresas são exatamente do índice Bovespa, mas não vai cair na sua prova isso, tá? Já do IBRX 100, ele contém as 100 maiores empresas em valor de mercado da bolsa? Não. O IBRX 100 pega as 100 empresas com maior negociação na bolsa, né? Com mais movimentação. E não necessariamente as que têm maior tamanho, tá? Então, cuidado para não confundir isso, tá bom? Então, essa daqui está incorreta, portanto, a número 1 e número 2 é a resposta da nossa questão. E bora para a nossa próxima questão. E antes da gente continuar, porque a gente vai começar agora a fazer uns cálculos, tá? Deixa o like para mim, por favor, gente. Por favor, isso me ajuda muito a entender se vocês estão gostando. Inclusive, eu vou pedir para que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver, tá? Nos próximos pré-provas. Se vocês quiserem que eu traga algum tipo de resumo também, tá? Um resumo específico do CEA, né? Uma revisão sobre, sei lá, as etapas do planejamento financeiro, uma revisão sobre derivativos, a gente traz aqui para vocês, tá?
Então, deixa aqui nos comentários e deixa o like, se inscreve no canal, não esqueça. E eu vou deixar aqui, deixando aqui no QR Code, um QR Code para vocês pegarem um cupom de desconto, para que vocês venham se tornar aluno aqui da For You Certificações e fazer parte desses mais de 8 mil alunos que já fazem parte aqui, né? Que já estudaram aqui com a gente, já passaram por aqui e conseguiram a aprovação, tá bom? Vai ser um prazer poder acompanhar. No final do curso você tem acesso a questões exclusivas. Durante o curso eu respondo você no privado, né? É um compromisso meu com você. Eu quero que você passe na prova. Porque se você não passa na prova, o índice de aprovação cai. E eu não quero que meu índice de aprovação caia. Então eu quero que você passe na prova e eu tenho um compromisso para te ajudar a conseguir. Então eu vou te acompanhar desde o início até o último dia de estudos, até o dia da sua prova, eu vou estar com você, tá bom? Então pega o QR Code aí e vem logo se tornar nosso aluno, porque é bem bacana. Você pode perguntar aí para qualquer um que é nosso aluno e que realmente está satisfeito aí com o nosso suporte, tá? Bom, questão de número 4. Em junho de 2018, um investidor adquiriu cotas de um fundo de investimento de renda fixa a curto prazo no valor de R$100 mil. Até o último dia útil de novembro, esse fundo obteve um rendimento de 10%. Caso esse investidor não resgate suas cotas, o valor líquido do seu patrimônio no primeiro dia útil de dezembro será de aproximadamente... Então vamos lá, pessoal. Em junho, o investidor comprou cotas de fundo no valor de R$100 mil, tá? Então foi o valor que ele investiu. No último dia útil de novembro, esse fundo ele teve uma rentabilidade, né, um rendimento de 10%. Tá? Então de junho até o último dia útil de novembro, vou colocar aqui o 1º de dezembro, tá? Que ele colocou aqui como referência. Até o 1º dia útil de dezembro, esse fundo teve uma rentabilidade de 10%. Então, se ele investiu R$100 mil e teve uma valorização de 10%, ele vai ter R$110 mil, certo? Não precisa nem fazer conta aqui. E aí ele pergunta, o valor líquido do seu patrimônio no primeiro dia útil de dezembro será de R$110 mil. Letra B, resposta da questão? Não, não é. Por que, Lucas? Se você assistiu a nossa aula sobre tributação dos fundos de investimentos, você sabe por quê. Por quê? Porque nós temos, quando a gente está falando de fundo de investimento de renda fixa, nós temos a cobrança de quê? Do Come Cotas. E em um fundo de investimento de curto prazo, o Come Cotas ele é de 20% e de longo prazo ele é de 15%. Então a gente vai precisar levar em consideração porque ele está pedindo o valor líquido do patrimônio. Né? Então, nos meses de maio e nos meses de novembro, existe a cobrança do Come Cotas. Então, aqui em novembro, no último dia útil de novembro, nós tivemos a cobrança do Come Cotas. E se é um fundo de curto prazo, o Come Cotas é de 20%. Então, esses 20% ele é cobrado sobre os rendimentos. Se esses 20% é em cima dos rendimentos e o rendimento dele foi de R$10 mil, eu vou ter que pegar aqui R$10 mil, enter 20% menos. E aí depois eu somo com os meus 100 mil. Agora sim, 108 mil. E é por isso que a letra A é a resposta da nossa questão. Tá bom? Cuidado para não confundir, porque é muito comum as pessoas olharem e falar, poxa, 110 mil, marcar a letra B. Mas aí entra a interpretação, aí entra o decoreba fica de lado e quem entendeu, quem sabe interpretar, vai conseguir responder essa questão. Tá? Vamos lá, questão de número 5. O titular de uma opção de compra, ou seja, uma call, não exercerá seu direito quando o preço do ativo objeto for. Isso daqui faz uma confusão na cabeça de vocês. Pessoal, inclusive, eu fiz uma aula, tá aqui no YouTube, sobre mercado de opções. Dá uma olhada lá, porque tem tudo sobre mercado de opções. Inclusive, eu respondi até essa questão na aula, tá? Que cai na prova. Então, vamos lá, pessoal. Só recapitulando. Né? Eu vou levar em consideração que você já sabe, já partindo do princípio que você já sabe o que é um titular, o que é um lançador, né? O que é uma call, o que é uma put. Tá? A gente sabe que o titular de uma opção de compra, ele compra um direito para exercer o seu direito de comprar ou não lá no futuro. Tá? Então, quando que ele não vai exercer esse direito?
Vamos supor que ele fechou um contrato de call, onde ele tem o preço de exercício, ou seja, o strike, de R$30 para dezembro, vamos colocar aqui, para dezembro de 2025. Tá? Então vamos supor que ele esteja em junho, 1º de junho de 2025. Tá? 1º de junho de 2025. Um exemplo, tá? Isso é hoje. Hoje as ações de uma determinada empresa, uma ação da Petrobras, tá valendo R$28, tá? Exemplo. E por que ele faz esse contrato de call? Porque ele acha que as ações da Petrobras vão subir. As ações da Petrobras vão subir lá em dezembro de 2025. Então, ele fecha o contrato de call para ele ter o direito de pagar R$30 lá em dezembro de 2025 por essa mesma ação. Então, vamos lá, recapitulando. Hoje as ações da Petrobras estão valendo R$28. Ele acha que lá em dezembro essas ações vão estar R$40. Por isso que ele fechou esse contrato. E aí, ele pagou um prêmio, né? Ele comprou esse direito, ele pagou para o lançador esse direito de pagar R$30 lá em dezembro. Ao invés de ele pagar 40, ele vai pagar 30. Então, para ele, vai ser vantajoso, né? Então, nós temos dois cenários. Quando chega lá em dezembro, se as ações da Petrobras estão valendo R$40, ele vai ter o direito de pagar 30 por ela. Então, se eu te oferecer alguma coisa que está valendo, vamos supor, pega esse celular aqui que está valendo R$10.000. E aí eu falo assim, olha, você tem o direito de comprar ele por 8. Você compraria? Compraria. E mesmo que se você não quisesse o celular, você compraria e ia vender por 10 na primeira esquina ali. Então, é vantajoso para ele. Nesse caso, ele exerce a opção, ele exerce esse direito. Então, quando o preço do ativo objeto, né, que é o preço da ação, for maior do que o preço de exercício, esse aqui é o preço do ativo. Quando o preço do ativo lá no vencimento for maior do que o preço de exercício, ele exerce a opção. Agora, se as ações da Petrobras lá em dezembro estiverem valendo R$15, faz sentido ele pagar 30 por algo que está valendo 15? Não vale. Então, ele não vai exercer essa opção. Então, quando o preço do ativo for menor que o preço do exercício, ele não exerce a opção, tá? Para você entender melhor, dá uma olhadinha na nossa aula sobre opções, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, tá? Mas basicamente é isso. Então, quando o preço do ativo objeto, ou seja, o nosso ativo, o preço das ações da Petrobras, for menor do que o preço do exercício, ele não exercerá, tá? Só que aí, para ele ter esse direito, ele pagou por um prêmio. Se ele pagou por um prêmio, vamos supor que ele tenha pago aqui R$1, tá? R$1 para ter esse direito. Então, eu tenho que levar em consideração esse prêmio também. Então, é menor do que o preço do exercício, mais o valor pago pelo prêmio, tá? Então, a letra B é a resposta da questão. Cuidado para não marcar a letra C, tá bom? Então, letra B é a resposta correta. Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Dúvidas, pergunte. Não entendeu, Lucas? Não entendi. Pergunta, tá? A gente vai entrar em contato com você, pode chamar no suporte, inclusive, para a gente explicar, tá bom? Eu explico para você, eu peço para a equipe me chamar para te explicar. Questão de número 6. Ao contratar um plano de previdência complementar do tipo VGBL, essa questão é boa, essa questão é bem boa. Ao contratar um plano de previdência complementar do tipo VGBL, com regime de tributação compensável, ou seja, tabela progressiva, um indivíduo optou por uma contribuição mensal de R$500 durante o período de 10 anos, sendo que a primeira aplicação foi realizada no ato da contratação. Pausa antes de continuar. Vamos interpretar essa questão, porque 90% dos alunos erram essa questão na prova, tá?
Olha só, vamos lá. Ele contratou um plano de VGBL. Tá? Ele optou por contribuir R$500 por mês. R$500 por mês por 10 anos. Por 10 anos. Só que a primeira aplicação foi realizada no ato da contratação. E o que significa isso? Significa que a gente vai precisar colocar na nossa calculadora, a gente vai precisar indicar para a nossa calculadora que a primeira aplicação foi realizada no ato. E o que a gente precisa ativar na nossa calculadora quando isso acontece? O nosso begin. O nosso begin. E como que a gente ativa o begin? Tá vendo esse Gzinho aqui? G7, tá? G7. Precisa aparecer begin na sua calculadora. Toma cuidado, porque para tirar esse begin, você vai colocar aqui, ó, G-end, G8, tá? Aí ele some. Você precisa tirar depois que você finalizar a questão, tá? Então, para a calculadora entender que a primeira parcela foi realizada no ato, a gente precisa ativar o gbegin, tá bom? Beleza. Durante esse período, o rendimento médio do plano foi de 0,65% ao mês. Caso ele efetue o resgate total do valor acumulado nesse plano, optando por manter o regime de tributação contratado inicialmente, o valor do imposto de renda na fonte será de... Então vamos por parte. Ele vai comprar um VGBL, ele vai contribuir mensalmente R$500 por mês por 10 anos. E essa contribuição vai dar para ele um rendimento de 0,65% ao mês. Se daqui a 10 anos ele resgatar esse valor total, quanto que ele vai pagar de imposto de renda? Quanto que vai ser retido na fonte de imposto de renda? É isso que ele quer saber. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, apaga isso daqui. A gente tem um VGBL, essa é uma informação importante. Contribuição mensal de R$500 por mês. Então, vamos lá. O nosso PMT, a gente vai usar essas teclinhas da calculadora, tá? NI, PV, PMT. O nosso PMT é de R$500. O nosso período é de 10 anos. Se a nossa taxa está ao mês, a gente vai precisar passar isso aqui para mês também. Então, 10 anos, que é o nosso prazo, vai dar 120 meses, que são 10 anos, né? 10 vezes 12, 120 meses. O nosso I é 0,65% ao mês. E eu quero saber o meu FV, tá? O meu futuro valor. Então, a gente vai jogar isso na calculadora. Primeiro, a gente vai fazer isso. Tá? A gente vai precisar saber o quanto ele acumulou durante esse período de 10 anos. 500 é o meu aporte mensal e por ser um aporte, eu preciso indicar para a calculadora que isso é um aporte que está saindo do meu bolso, então eu vou colocar CHS, né? Então, CHS PMT. 120 meses é o meu prazo, 0,65 é o meu I e o meu FV é 91.047. Vamos anotar isso. 91.047 e 45 centavos, tá? Isso é o quanto ele acumulou depois de 10 anos. Por que a gente tem que fazer isso? Porque ele disse que a gente investiu, né? Porque esse investidor investiu num plano de VGBL. E ele está perguntando o imposto de renda cobrado nesse plano. O imposto de renda num plano de VGBL, ele é cobrado sempre sobre os rendimentos e não sobre o valor total. Então a gente vai precisar descobrir agora o quanto que ele teve de rendimento durante esse período. A gente sabe que durante 120 meses, ele aportou R$500. Então, 120 vezes R$500, eu sei que durante 10 anos, o que saiu do bolso dele foi R$60 mil, tá? Foi R$60 mil. Só que depois de render durante esses 10 anos, ele ficou com 91.047 com 45. Então, quanto que rendeu? Quanto que foi o rendimento dele durante esse período? Eu vou pegar esse valor de 91.047 com 45
e subtrair de 60 mil. Dessa forma, né, enter 60 mil menos. Dessa forma, eu sei que durante esse período, o que eu tive de rendimento nesse plano foi de 31.047,45. É isso que rendeu para ele durante esse período. E a gente sabe que o VGBL, né, o imposto de renda em um VGBL vai incidir sobre os rendimentos. E o rendimento é isso daqui. Né? Então, o imposto de renda vai incidir sobre os 31.047. Quanto que ele vai pagar de imposto de renda? Ele vai pagar de imposto de renda, deixa eu só tirar aqui esse GBeguinho aqui, né? Colocar GEND para não atrapalhar a gente. Então, quanto que ele vai pagar de imposto de renda? Ele vai pagar, a gente viu que ele vai usar a tabela progressiva, também chamada de tabela compensável. Olha só o tanto de coisa que você precisa saber numa única questão. Então, ele vai usar a tabela compensável. A gente sabe que a tabela compensável, para resgate total ou parcial, ela desconta 15% na fonte. Então, vai ser 15% de 31.047,45. Né? E aí, lá no ajuste anual, ela faz a compensação. Por isso que chama tabela compensável. Então, eu vou pegar Enter, 15%. Vai dar 4.657,12. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. Porque 4.657,12 é o valor do imposto de renda que ele vai precisar pagar. E é justamente isso que a questão está pedindo. Caso ele efetue o resgate total, optando por manter esse regime de tributação, né, de tabela progressiva, o valor do imposto de renda na fonte será de R$ 4.657,12. Beleza? Essa é a resposta da nossa questão. E vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Questão de número 7. Um gestor de fundo de investimento negociou um lote de LTN por um preço unitário de R$ 947,23 para 122 dias úteis, ou 177 dias corridos. A taxa de juros efetiva desse título foi de... Vamos lá. Ele comprou uma LTN... Esse gestor de fundo comprou uma LTN e ele pagou o preço unitário do título, ele pagou R$ 947,23. A gente sabe que uma LTN, ela tem o seu valor de face, né? Esse foi o preço unitário. Ela tem um valor de face de R$1.000, né? Por convenção, R$1.000 é o que ela vai valer lá no vencimento. E quanto que vai ser esse vencimento? Depois de 122 dias úteis. Depois de 122 dias úteis, tá? DU. Esses R$1.000 aqui é o que a gente chama de valor de face, né? Então, ela foi negociada mais barato, né? Ela foi negociada com deságio, que a gente chama, com desconto sobre o valor de face, e por isso que ela foi negociada a R$ 947,23, tá? Ele está perguntando a taxa de juros efetiva desse título. E aí, o que a gente vai precisar descobrir? Qual que foi a porcentagem de rendimento durante esse período de 122 dias úteis? De R$ 947,23 para R$1.000, quanto que rendeu? É isso que eu vou precisar fazer. E aí é simples, a gente vai utilizar a variação percentual. 947,23, Enter, 1.000, variação percentual. Então, de um período para outro, né, de um valor para outro, quanto que isso variou? 5,57%. Então, essa é a nossa rentabilidade no período. Lembra que isso é no período, ao período. De quanto tempo? 122 dias úteis. Tem essa resposta? Não tem. Só que a resposta está ao ano. Então, a taxa de juros efetiva, que é de fato ao ano, a gente vai precisar descobrir. E aí a gente vai utilizar aquela fórmula quero sobre tenho. Nada mais é do que 1 mais a taxa elevado ao prazo que eu quero dividido pelo prazo que eu tenho. Lembra disso? A gente faz geralmente isso direto na calculadora, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? 1 mais a taxa, eu vou transformar essa taxa aqui que está em 122 dias úteis, eu vou transformar para ano, que é a mesma coisa que 252 dias úteis, um ano.
Então o que eu vou fazer? 1 mais a taxa. Então essa taxa eu preciso passar para percentual primeiro. Então Enter 100 divide e agora eu somo 1, tá? 1 mais. Então eu já fiz essa parte de dentro do parênteses. Agora eu vou fazer esse expoente aqui. Prazo que eu quero. Qual que é o prazo que eu quero? Eu quero um prazo de 252 dias úteis. E qual o prazo que eu tenho? Eu tenho um prazo de 122 dias úteis. Lucas, por que você não usa dias corridos? Porque aqui a gente está falando de taxa. E quando a gente está falando de tributação, quando a gente vai olhar tabela regressiva, a gente olha dias corridos. Quando a gente está fazendo taxa, conversão de taxa, dias úteis. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, Enter, 122, eu vou dividir e agora eu vou elevar. Lembra que a gente somou 1 aqui? A gente vai precisar tirar esse 1. 1 menos. E, claro, agora ela está em decimal, a gente vai ter que multiplicar por 100 para voltar para porcentagem. 11,85. Então, achamos, de fato, agora a nossa resposta correta. 11,85. Então, 5,57% ao período, né, de 122 dias úteis correspondem a 11,85% ao ano. Essa é a taxa de juros efetiva desse título. Portanto, a letra D é a resposta da nossa questão. Beleza? Parece fácil, parece tranquilinha, mas você precisa ter essa atenção, tá? Bom, pessoal, e é isso, né? Finalizamos aqui mais um pré-prova. Parabéns por chegar até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Todas essas questões caíram na prova. Todos esses alunos que estão aparecendo aqui, todos conseguiram a sua aprovação, todos estudaram aqui com a gente. Josiane, Leonardo, Beatriz, todos utilizaram dos nossos materiais. E eu vou pedir até para que vocês deem uma lida aqui no que eles falaram, né? Que todos tiveram a sua certificação de uma forma muito tranquila, depois que passaram aqui pela For You Certificações. Né, Josiane tentou por várias vezes antes, né, de conhecer a For You, né, a própria Beatriz desde a CPA 10 estava com a gente. Enfim, né, gente, a gente consegue provar aqui que o que eu tô falando realmente é verdade e que a gente realmente aprova os nossos alunos. E é por isso que a gente está chegando aqui a mais de 90% de aprovação, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo aqui, né, até o final. Deixei aqui o QR Code para vocês na tela, tá? Vai ser um prazer poder acompanhar vocês, né, durante toda essa sua jornada. Se tiver dúvidas, vai estar sempre aqui comigo, né, sempre com acompanhamento de perto. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir essa aprovação. Desejo a vocês uma ótima noite, um bom descanso. E não desista, porque eu sei que você vai conseguir. Pode parecer difícil, pode parecer às vezes que você não é capaz, mas eu tenho certeza que você vai conseguir no final. Pode contar comigo, tá bom? Um abraço pra você, um beijo no coração e vejo vocês no nosso próximo pré-prova.